Boa noite. A gente vai resolver aqui a questão que trata do conceito de trigonometria, tá? Para as Olimpíadas. É o seguinte, antes de resolver essa questão, que é a questão 3, tá? Eu vou só complementar o que eu havia falado no vídeo anterior a esse, né? Que era, eu tinha resolvido uma questão de geometria espacial. Algumas pessoas entraram em contato e aí talvez tenha ficado alguma dúvida, né? Só uma leve correção, porque no final dessa questão, né? Para quem não viu, eu aconselho depois vocês assistirem, tá passando o card aí. Eu tinha colocado a equação do segundo grau, né? Era x ao quadrado, era mais x menos 182 igual a zero, né? Eu tinha feito apenas a formatação, né, da equação. Então a questão pedia isso, né, para você poder resolver essa equação de segundo grau. E aí eu havia dito que era só fazer o delta e aí você encontrava as duas raízes e pegaria a raiz positiva, né? A correção é que é o seguinte, eu havia falado que a resposta, né, era 8. De fato, ela é 8, só que é o seguinte, quando você for resolver a equação de segundo grau, você vai encontrar como a raiz aqui 13, né? Uma das raízes, né? Vai ser 13, que é justamente a resposta aqui, ó. Então, se o x' deu 13, como ele quer saber o seguinte, a altura é 5, né? Então, ele quer saber a medida da menor, ele quer saber a medida da menor aresta da base que excede a altura. Então, nesse caso, se a altura é 5, para saber a menor medida, então bastaria eu diminuir 13 menos 5, né? Que de fato eu ia obter 8, né? A alternativa é. Então só essa correçãozinha, tá? O resto tá tudo certo. Bom, retomando aqui a questão do dia, tá? Essa é a questão do dia de hoje. A gente vai falar uma questão de trigonometria. Bom, eu digo o seguinte, sabendo que 1 mais cosseno x é igual a vezes seno x, 1 menos cosseno x é igual a b vezes seno x, onde onde A e B são reais e o x, né, ele varia nesse intervalo de 0 até π sobre 2, ou seja, lembrando que o π aqui vale quanto? Ele vale 180 graus, tá? Então significa que o x ele vai de 0 até 90, né? Então o que é que eu posso afirmar disso? A gente tem um sistema, então eu vou fazer o seguinte, eu vou só reorganizar esse sistema. Então eu tenho 1 mais cosseno x, que é igual a A vezes seno x. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o A, beleza? Então esse seno que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então eu vou ter que o A vai ser 1 mais cosseno x dividido pelo seno de x. Esse é o nosso A. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a segunda equação. 1 menos cosseno x é igual a b vezes seno x. E aí eu vou isolar o b. Então quem vai ser o b? 1 menos cosseno x dividido pelo seno. Bom, esse é o A, né? Eu achei aqui o B. Então, eu vou fazer o seguinte. Pelas alternativas, né? Ele fala o seguinte, ó, A mais B é igual a 2, A mais B é igual a menos 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar logo e multiplicar os termos para ver se de fato vai ser a alternativa E. Tá? Então, eu vou logo multiplicar. Então, eu vou ter o seguinte, ó, vai ser A vezes B. Quem é o A? O A é isso aqui, ó. Então vai ficar 1 mais cosseno x dividido pelo seno de x, vezes o B, que é isso daqui. 1 menos cosseno x sobre o seno de x. Vou colocar em parênteses aqui, porque tem um termo que está negativo. E aí eu vou resolver da seguinte forma. Eu vou multiplicar, tá? Todo mundo aqui em cima. Só que aí você percebe que aqui, ó, é um cosseno. A diferença é que um é positivo e o outro é negativo. Então, eu multiplico apenas o primeiro com o primeiro. Então, 1 vezes 1 fica 1. E o segundo com o segundo.
cosseno vezes cosseno vai ficar cosseno ao quadrado, né, de x, dividido. Aqui embaixo eu tenho o seno e o seno. Então, seno vezes seno vai me dar seno ao quadrado. Só que é o seguinte, galera. 1 menos cosseno ao quadrado, isso vem de onde? Isso vem da relação fundamental, tá? Relação fundamental, esse tópico eu já abordei também no vídeo lá no curso de Matemática 1. Qual é a relação fundamental? O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a 1. Então, esse cosseno ao quadrado aqui, ó, eu posso colocar no outro lado. Então, ele vai ficar negativo. Moral da história. 1 menos cosseno ao quadrado é a mesma coisa que seno ao quadrado, devido à relação fundamental. Então, eu vou trocar esse termo aqui de cima, ó, 1 menos cosseno ao quadrado por seno ao quadrado de x, dividido, só ajeitar essa divisão aqui, ó, dividido pelo seno ao quadrado. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma divisão de dois caras que são iguais. Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado. Óbvio que isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1. Ou seja, o produto de A vezes B é 1. Então, de fato, a alternativa é a opção certa. Pronto, pessoal. É essa a ideia do vídeo de hoje. Como sempre, dúvidas é só entrar em contato. Obrigado e até a próxima.